Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre algo que o apóstolo Paulo viveu, dentre muitas coisas. E todas as vezes que eu avalio, analiso essa coisa que ele viveu na sua vida e no seu ministério, eu fico sorrindo, dizendo, bem, se o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, viveu isso, quanto mais eu, quanto mais você. Sai daí não. Vamos comigo até o final, o Espírito Santo de Deus vai ministrar o seu coração. E eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever. Não paga nada, é de graça, 0,800. E aí eu vou pedir para você dar aquele triplo C. Você curtir, comentar e compartilhar para esse vídeo ganhar relevância e o YouTube entregar esse vídeo a outras pessoas, convidar outras pessoas, sugerir a outras pessoas como algo relevante daquilo que a gente está produzindo. Desejo profundamente que você possa nos ajudar a fazer essa família crescer. Amém? Chama a vinheta para nós. Então, o texto que eu quero sugerir para a sua leitura, eu não vou ler ele aqui, mas eu quero sugerir que você possa abrir a sua Bíblia e ler a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 6. E esse texto ele é muito interessante, porque Paulo ele está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios cerca de um ano depois que ele escreveu a primeira epístola à mesma igreja. E o apóstolo Paulo estava muito angustiado. E por que essa angústia dominava o seu coração? Quando ele escreve a sua primeira carta, ele vai lidar com problemas muito graves dentro da igreja de Corinto. Problemas aqueles que ele acabou lidando e tratando, uma igreja que estava realmente multifacetada. Agora, ele está lidando com outros problemas, porque se desenvolveu dentro da igreja de Corinto uma desconfiança a respeito da autoridade apostólica de Paulo. Também alguns estavam questionando a sinceridade do apóstolo. A sua autoridade apostólica ministerial estava sendo colocada em xeque, mas também a sua sinceridade estava sendo questionada. Então Paulo ele está literalmente se defendendo diante daquelas pessoas, diante da igreja, de uma igreja totalmente desconfiada. E Paulo o faz expondo para aquela igreja, para aqueles irmãos, as evidências da sua sinceridade e autoridade no serviço a Deus. Paulo está levando aqueles irmãos a uma reflexão a respeito daquilo que ele fez durante o tempo que estava com eles. No capítulo que eu sugeri, que é a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 6, ele então defende a sua autoridade como apóstolo. E essa defesa, queridos, ela vai capítulo 10, capítulo 13, e tanto o capítulo 10 como o capítulo 13 podem ser comparados à carta aos Gálatas, capítulos 1 e 2. Logo nos versículos 1 e 2 da segunda epístola, capítulo 10, Paulo vai pedir providências quanto ao que está sendo falado a seu respeito, para que ele não precise, naquela terceira visita que faria aos irmãos, agir contra os irmãos que estavam sendo contaminados. Lógico, ele agiria no momento certo contra os adversários que estavam questionando a sua autoridade apostólica e a sua sinceridade. Ele faria isso diretamente com aqueles que estavam fazendo isso. Mas ele não queria fazer da mesma maneira com os irmãos que estavam sendo contaminados por aquela narrativa. Então ele está pedindo àqueles irmãos que eles pudessem tomar providências. Então Paulo está apresentando o seu rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, é o que o texto nos propõe. Agora, quem era aquela pessoa que estava rogando? Quem era aquela pessoa que estava pedindo aquelas providências? Era Paulo, o apóstolo, o servo de Deus, o homem de Deus, aquele que fundou a igreja de Corinto, aquele por meio de quem o Espírito Santo usou com poder e autoridade para que muitos daqueles irmãos, se não todos, pudessem se achegar a Cristo. Era aquele que discipulou aquelas pessoas que estavam ali e que o conheciam bem. E meus irmãos, os comentaristas do Novo Testamento, eles são unânimes em afirmar que entre os gregos dos tempos clássicos em diante, a ideia de mansidão, dentro do conceito dos gregos, e no grego, no original, trazia então a ideia de amizade afetuosa e gentil,
que era uma virtude social altamente valorizada, sendo, aliás, o contrário de fúria repentina e grosseira. Paulo está fazendo essa exposição com essa clareza. Então, com essa expressão, com esse pedido, Paulo está apresentando aos seus opositores que, apesar do que eles falavam sobre e contra ele, o seu desejo era que as coisas fossem resolvidas pela mansidão de Cristo. E muitas vezes isso nos falta, porque nos sentimos atingidos, afligidos, questionados, a nossa honra, o nosso nome. O apóstolo Paulo aqui nos dá uma orientação e nos ensina como devemos tratar as questões dentro da igreja. Também a palavra benignidade, que do grego traz-nos uma conotação, um significado de algo adequado ou apropriado. E quando usado num sentido moral, queridos irmãos, trazia o significado de algo razoável, justo. Paulo, então, não está pedindo outra coisa que não seja conduzida pela ação de Deus e pela ação do seu Espírito. Logo, o seu rogo aos coríntios pela mansidão e benignidade de Cristo transmite claramente o seu desejo de que eles aceitem o seu pedido e que possam agir como tal. No versículo 2, sua expressão ali tem um objetivo de definir a forma como ele agiria a partir da aceitação deles em dar providências sobre os problemas relacionados a ele, Paulo. Ou seja, o fato dele não agir com ousadia não poderia de maneira alguma dar continuidade ao pensamento, ao imaginário daqueles opositores, gerando neles a ideia de que Paulo fosse um covarde e que ele então sofresse de fraqueza moral. O que ele está dizendo é: agirei fortemente, quando necessário, contra aqueles que merecem. E nos versículos 3 e 4, nós vamos ver ali que o apóstolo está dizendo que apesar dele andar na carne, e esse andar na carne significa ser ele um ser humano que sente, que vê todas as coisas, que tem suas demandas e limitações, ele não militava segundo a carne. E o que vem a ser isso? Ele queria dizer o seguinte: olha, eu ando como homem, mas não milito na carne. Não desempenho o meu ministério, aquilo que Deus me mandou fazer, como um homem qualquer. Os recursos que eu utilizo para desenvolver o meu ministério vêm de Deus. O que eu faço, não o faço divorciado do poder de Deus, da orientação de Deus. Olha, o que Deus me orienta, ou no exercício do meu ministério, aquilo que Ele me mandou fazer, aquilo que Ele me ordenou fazer, eu faço sob a orientação de Deus. É realmente, irmãos, o que ele quer dizer: Deus falando e agindo em mim e através de mim. E no versículo 4 ele deixa claro, ao mencionar que as armas com as quais ele guerreava não eram carnais, mas eram poderosas em Deus. E aquelas armas poderosas em Deus eram poderosas para destruir fortalezas. E aqui a palavra fortaleza é uma linguagem militar, pois a fortaleza abrigava pessoas. Porém, o que Paulo quer dizer é que aquelas armas que eram poderosas em Deus e eram poderosas para destruir fortalezas, jogariam por terra tudo aquilo que protegia os sentimentos humanos e maldosos, disfarçados de preocupação com a igreja. Os argumentos racionais aos quais ele está se referindo, que se transvestiam de cuidado com a igreja, aquelas fortalezas seriam jogadas por terra e aqueles pensamentos, aquela narrativa seria exposta e aquelas pessoas também. Então, a preocupação com a igreja e os argumentos que eram usados eram um disfarce ideal para que eles pudessem detonar Paulo, para questionar a sua autoridade apostólica, a sua sinceridade em Deus. E Paulo está dizendo: olha, essas armas que são poderosas em Deus, que não são carnais, elas vão destruir as fortalezas e vão expor os verdadeiros opositores. E nos versículos 5 e 6, ele mais uma vez se refere ao poder das armas, que são poderosas em Deus, e aquelas armas destruiriam também toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, é o que ele diz. Que altivez era aquela, ou que altivez Paulo estava mencionando? As argumentações.
os pensamentos, as expressões, as racionalizações humanas, as narrativas com aquela roupagem de santidade, né? Que era um problema grave contra Deus, contra a sua igreja e principalmente contra aquele a quem Deus havia levantado e estabelecido para fundar e cuidar daquela igreja, ou seja, o apóstolo Paulo. Logo, é a proclamação do Evangelho, amados irmãos, segundo o que o texto nos propõe, essa proclamação com poder e autoridade que é capaz de jogar por terra toda a falácia entre os coríntios que argumentavam a falta de autoridade e a ausência de sinceridade no ministério do apóstolo Paulo, no seu serviço a Deus. Logo, o poder de Deus rompe as fortalezas, destrói conselhos e altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus e leva cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Estando prontos, diz ele, para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. O termo grego empregado aqui na expressão prontos tem a ver com um soldado que está alerta para punir toda a desobediência. Paulo, então, está dizendo, olha, rejeitem completamente a esses homens e o que eles estão dizendo contra mim, porque vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Por favor, façam um comparativo da minha pessoa e o meu ensino, a maneira como eu me comportei no meio de vocês, o que produzi entre vocês, e vejam o que esses homens estão dizendo. E a aplicação para a gente finalizar essa reflexão é que é muito triste quando a gente vê pessoas se levantando com comentários tão terríveis contra um servo de Deus. Elas não têm o menor pudor, o menor cuidado de abrir sua boca para falar contra servos de Deus que estão trabalhando com seriedade, questionam sua vida, sua autoridade no ministério, o trabalho que estão desenvolvendo como servos do Senhor. Mas o trabalho de todo servo de Deus também é, diante de Deus, com honestidade e sinceridade, enfrentar essas argumentações, essas narrativas, essas mentiras, essas coisas terríveis, essas ações maldosas e que são totalmente inapropriadas. Nós somos chamados pelo Senhor e precisamos estar prontos nele para suportarmos esse tipo de coisa e assim como o apóstolo Paulo decidiu resolver tudo debaixo de mansidão e benignidade de acordo com a direção e orientação de Deus. Então que Deus nos livre de sermos como aqueles coríntios que questionavam a autoridade apostólica e a sinceridade do apóstolo Paulo e nos faça cada vez mais parecidos com o próprio Paulo e principalmente cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Medite aí, 2 aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 6.